Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roxane Rojo e estou aqui incumbida pelo povo do Árvore Educação para comentar uma amostra de 10 trabalhos finais de curso dos alunos e de vocês, dos cursistas, né? Eu quero, em primeiro lugar, fazer um avanço de como é que eu vou comentar. Eu vou comentar por blocos de funções, ou seja, como a gente tem funções bastante variadas dentro da escola nesse trabalho, a gente tem gestor de biblioteca, professores alfabetizadores, professores de Fundo 1 continuidade e professores de ensino médio, inclusive de educação infantil, que eu achei um prêmio, né, porque é mais raro achar trabalhos em educação infantil. Eu vou comentar por esses blocos, tá? Primeiro eu queria fazer comentários gerais sobre os trabalhos, em termos muito enxerida, né, em termos de avaliação do aproveitamento do curso. Eu fiquei muito bem impressionada em todos os trabalhos com a compreensão geral da BNCC. BNCC não é um referencial ou curricular fácil, eu diria que o PCN é bem mais fácil do que a BNCC, introduz muitos conceitos novos na área de linguagens e a maior parte dos trabalhos apresentaram uma visão muito segura da BNCC. E, em geral, na parte teórica, né, nos capítulos 1, 2, antes do 3, que aí vem a proposta didática, vocês também resenharam, em geral, muito bem os textos mais teóricos sobre multiletramentos, sobre multissemiose, em diferentes graus aí, né? Mas também achei que esse desenvolvimento da parte prática, da parte teórica, foi muito interessante em todos os trabalhos que eu tive a oportunidade de comentar. Eu vou então, como anunciei, dividir em bloco, a começar da gestora de biblioteca, que consta, aparentemente, né, eu não sei, ela não diz, mas pela própria proposta que ela fez, eu acho que é gestora de biblioteca essa pessoa, né? Ela fez um trabalho intitulado Leitura Compartilhada, o Prazer de Ler na Escola. Já essa escolha na escola e não na sala de aula é típico de alguém que está em outra função, né? E apareceu para mim que já é um trabalho, justamente porque ela trabalha com biblioteca e, portanto, ela é uma animadora de leitura, frequentemente realizado ou que compõe a prática dessa moça, né? E aí, o que eu tenho a comentar é que talvez mesmo na biblioteca, eu entendo que o gestor de biblioteca tem que chamar, em primeiro lugar, a atenção para a tecnologia do livro, afinal essa é a função de uma biblioteca. Mas eu acho que mesmo na biblioteca, essas coisas podem ser combinadas com os multiletramentos e com as novas tecnologias, né? Porque elas estarão em toda parte, né? Há pouco tempo eu vi uma palestra do Chartier dizendo isso, que mesmo a biblioteca vai ter que ceder seu espaço para o digital, né? Então, eu queria fazer alguma sugestão em cima da atividade que ela já desenvolve, a partir da qual talvez ela pudesse focar os multiletramentos, que é o seguinte: tem um livro digital interativo que apareceu primeiro como livro digital interativo e depois virou um curta de animação que ganhou Oscar, inclusive, 2012, de curta de animação, que chama Os Fantásticos Livros Voadores em Português, de Mr. Morris Lesmore, em inglês, The Fantastic Flying Books of Morris Lesmore. E é maravilhoso porque é um livro de animação para tablet, que conforme você vai tocando nele, o personagem vai se movimentando e a história vai acontecendo. E é uma história justamente sobre livros, sobre a relação do Mr. Morris Lesmore com livros, né? Então, para uma bibliotecária é genial. Você encontra, eu estou pondo o link aqui nos comentários, que depois vocês vão possivelmente receber,
Você encontra na internet um vídeo apresentando o livro e vídeos que reproduzem um pouco como se lê o livro. Por último, ele saiu impresso, né? Primeiro ele foi livro interativo, você vai mexendo, as coisas vão acontecendo, né? Depois ele virou um curta de animação e ganhou Oscar, e depois ele virou livro impresso. Aí ele fica chato, porque a gente não pode fazer as coisas acontecerem, ou seja, ele deixa de ser interativo. Mas, se possível, se você pudesse, por exemplo, armar um computador com data show e mostrar para os meninos esse tipo de livro digital interativo, seria, eu acho, um ganho para a biblioteca. É digital interativo, mas continua sendo livro, né? Depois eu tenho, para minha felicidade, um projeto que se chama Bagagem de Leitura, que é de educação infantil. É uma raridade eu ter contato com a educação infantil. Para falar bem a verdade, a partir desse trabalho conheci um pouco mais da BNCC de Educação Infantil, que eu acabei não lendo. Eu li o ensino fundamental todo, o médio também, na minha área, porque trabalhei nisso, mas não conhecia de educação infantil, e a pessoa faz uma excelente resenha, né? A moça faz uma excelente resenha da base de educação infantil, e achei muito, muito, muito legal, né? Eu achei interessante que os professores em geral foram instados, acho que no capítulo 1, a falar sobre as suas histórias de leitura, né, próprias. E foi geral, a começar dessa professora de educação infantil, a falar das agências de letramento principais, né, aqueles que tinham, aqueles cuja agência de letramento não foi só a escola, né? E que vai sempre abranger aquilo que as pesquisas de letramento apontam, né, em geral. Igreja, com um impacto importante, como agência de leitura, escola, naturalmente, se não fosse a gente estava frito, e família, né? Então ela começa anunciando isso, fala da BNCC e diz que objetos indicados para a educação infantil para a BNCC é escuta, a fala, claro, porque os pequenininhos ainda estão desenvolvendo fala, pensamento e imaginação, e que ela vai sentar então o trabalho dela em imaginação, né? E falando dos direitos de conviver, brincar, participar, explorar, enfim, ela pega as habilidades, todo mundo pega muitas habilidades e competências da BNCC de maneira bastante interessante, né? O trabalho dela é um trabalho, de novo, que aparentemente ela já desenvolve com as crianças dela na educação infantil, né? Que ela chama de mala de viagem para leituras e imaginações, parece Mr. Morris Lessmore, que eu acabei de falar, e também no comentário dela eu falo desse livro, que pode enriquecer a mala dela, porque de novo é a mesma coisa. Como? E aí eu quero começar a conduzir a reflexão nessa direção. Ela está muito interessada em apresentar a escrita para os pequenininhos, né? Um letramento emergente inicial. A mala de viagem dela para leituras é uma mala de viagem essencialmente impressa, né? Então eu aconselho que acrescente a mala de viagem dela, curtas de animação, não tem só o Fantastic Flying Books, o mundo fantástico dos livros de Mr. Morris, né? Tem também, por exemplo, O Menino Mundo, que é uma belíssima animação, enfim, que ela incorporasse alguns elementos digitais desde os pequenininhos, porque o digital será, para eles mais que para ninguém, no futuro, a maneira de se escrever, ler e trabalhar, não é? Então, eu faço o mesmo conselho a essa professora de educação infantil, e quero dizer que adorei a proposta e que adorei ver alguma coisa de educação infantil, que é o que eu tenho menos contato em geral, né? Daí a gente vai entrar no bloco do Fundium, falando em separado de alfabetização e de a continuidade da alfabetização no primeiro segmento do Fundium e depois no segmento 2, né? Por que eu estou separando a alfabetização do resto?
Porque assim como a professora da educação infantil e a gestora de biblioteca, o alfabetizador ele tem um desígnio, assim, um destino, né? Uma meta, uma tarefa que lhe cabe aos ombros, que é conseguir em 2 anos, segundo a base, né? Antigamente em 3, alfabetizar essas crianças, né? Isso inclusive tem dado bastante discussão. Aliás, é a única discussão que se faz em educação básica neste ano no Brasil, sobre se o método é fônico, não é fônico e tal. E daí os projetos que eu vi aqui me animaram bastante, porque não são fônicos, né? São projetos de leitura em que a alfabetização vem na prática leitura, né? Mas o que acontece com o alfabetizador? Justamente porque ele tem esta tarefa para fazer em 2 anos no máximo, né? Ele vai buscar gêneros e textos que eu costumo chamar de palavrábicos, né? Por quê? Gêneros com menos texto, tirinha, por exemplo, né? Que é o caso desse projeto, gibi, enfim, coisas que ele possa focar com mais facilidade depois da leitura na palavra para alfabetizar, né? Isso é uma tendência geral em alfabetização e que não é diferente nos 2 trabalhos de alfabetização que eu tenho aqui. Nesse aqui, que o título é o título que foi dado pela Agroeducação, qual o projeto de leitura que eu acredito que forme leitores e tal, são escolhidas tirinhas sem balão, para que as crianças escolham, coloquem os balões de fala. Ou seja, aí nessa atividade que está em pauta, não é o letramento, o multiletramento, a tirinha, mas a alfabetização. O que é compreensível, dado que o professor é alfabetizador tem pouco tempo para fazer isso. E as crianças têm letramentos, trazem de casa letramentos muito variados, alguns muito pouco contato com o escrito, né? Mas no fim vai ser feito um mini gibi da turma com as tirinhas, ou seja, vai se constituir um impresso, né? E a professora fala muito rapidamente de fazer storyboards e vídeos a serem publicados no YouTube, mas não detalha como isso seria feito. E eu diria que isso, em geral, é uma tendência geral, que de quando entra nos multiletramentos e nos gêneros digitais, o professor até ter alguma ideia do que poderia fazer, storyboard e vídeo e etc., né? Mas não, talvez por não conhecer bem o gênero, talvez por não sei interpretar porquê, não detalhar isso como um objeto da mesma maneira que ele detalha os objetos escritos e impressos. Isso é geral, eu acho que isso vale para todos os comentários, né? Mas o projeto combina muito bem com a perfeição, eu digo aqui, a meta alfabetizante, né, por meio do preenchimento dos balões de fala, com a discussão sobre ética da responsabilidade, que é sobre isso a tirinha, né, ou seja, com leitura crítica, mesmo na alfabetização, o que não é muito comum, né, você ter essa preocupação, e se preocupa também com os multiletramentos ao propor storyboard e vídeo, né. O que não seria muito de se esperar pelo contexto alfabetizante. Agora, acho que até por causa da divisão do tempo escolar e tudo mais, essa parte de vídeo storyboard fica menos detalhada em geral, né? Então, esse é o primeiro trabalho de alfabetização. O segundo já parece estar ainda no ciclo de alfabetização, mas talvez no ano mais avançado. Eu não sei porque não está o ano, não, primeiro ano do ciclo de alfabetização, e vai ser também como formar um leitor multiletrado, também é voltado, eu diria aí que nesse caso, até para um gênero mais clássico da alfabetização, mais do que tirinha, um gênero também multimodal, mas que não está enfocado na sua multimodalidade. É um gênero que compõe todos os materiais didáticos para esse nível de ensino esse ano, que é a cantiga, né? Por que ele entra sempre em todos os materiais didáticos? Porque a cantiga é algo oral que pode ser grafado,
né? E que é normalmente grafado, a letra da cantiga e tal. E aí, como foco principal está na alfabetização, e o gênero escolhido é cantiga, na verdade o que é trabalhado é a letra da cantiga e não a cantiga. Ou seja, a música não recebe na proposta nenhuma atenção. E com crianças pequenas eu acho isso uma perda, porque eles brincam de roda, eles gostam de cantar, a música compõe já o repertório deles. Então, embora haja atividades para que eles cantem a cantiga de roda, a música em si, o que significa uma cantiga, não é trabalhada. Eu acho que é um pouco difícil de entender isso que eu estou falando, mas a gente fez, a gente que eu digo, meus alunos, eles escreveram e eu coordenei, há uns anos atrás, um conjunto de materiais para a Secretaria de Estado da Educação, para o Fundo 1, né? E esses materiais eram voltados para multiletramento. E um dos que eu mais gosto, inclusive, é um protótipo, a gente chama eles de protótipo, porque o professor pode adaptar o material conforme as suas necessidades e o local que ele esteja. É um protótipo 20, não sei se ele continua com esse número, acho que não, cantando poemas. Eu vou passar para o pessoal da arte para disponibilizar para vocês, para a pessoa poder ver, né? E aí o que a gente trabalha? A gente chega no fim do protótipo na letra da canção, mas antes nós vamos trabalhar ritmo, melodia, noção de ritmo, usar os barbatuques, filme dos barbatuques para fazer percussão corporal para as crianças, enfim. Quando se fala em trabalhar multissemiose, multimodalidade, se fala em multiletramento, se fala em trabalhar a produção musical, que não tem espaço mais na escola. No meu tempo tinha orfeão, cantor fiórico, mas hoje em dia não tem mais música na escola, a não ser lá na frente, quando entra arte, né? Daí em seguida, nós temos os materiais de Fundo 2, né? Não, ainda temos um de Fundo 1, que aí já é anos mais avançados, depois da alfabetização, também trabalhando com o gênero clássico dos currículos e dos materiais didáticos, desculpe, que é a fábula. Só que aí, juntando a fábula com nos impressos, vendo a fábula nos impressos e digitais, né, mas escrita, e trabalhando também com tirinha da fábula e teatro de sombras. Ou seja, há uma preocupação de incluir outras linguagens, né, mas aí a questão é sempre a mesma, talvez pela determinação de se trabalhar muito a escrita no inicial do Fundamental 1, né? Então vai se trabalhar principalmente a fábula, de uma maneira mais ou menos tradicional, e depois incluir quase como se fosse um adendo, tirinha e teatro de sombras. Essa parte nem é muito detalhada, né? Então eu acho que se podia pensar também se não se acha coisas interessantes sobre fábula, como é um gênero muito arcaico, não é tão fácil, eu sei, para trazer em mídia digital e trabalhar também, né? Então, passando então aos trabalhos do Fundamental Continuidade, né? Segundo segmento, os trabalhos que foram selecionados são trabalhos dos anos finais, oitavo e nono ano um, nono ano outro. Esse primeiro de nono ano, debate em foco, vozes que destoam, já é multissemiótico de saída, porque vai trabalhar com gênero oral, né? Que não é uma coisa nova, que está proposto no Brasil desde os PCM, né? Mas que é muito bem proposto nesse trabalho, nesse planejamento. Porque é um trabalho com um debate hiper regrado, eu diria, né? Porque o modelo que o professor escolhe é um debate na ONU, mais regrado que isso, impossível, né? Para o nono ano, né? E aí os multiletramentos, quer dizer, o gênero é oral, mas é um gênero verbal, né? E regrado. Os multiletramentos vão entrar na proposta de dois modos, né? Como vídeos com conteúdos que são pertinentes à proposta de debate, né?
e depois como forma de publicação. Isso também é um movimento que muita gente faz, né? Faz o trabalho mais voltado para o impresso, escrito ou para o verbal, e depois o multissemiótico, o multimodal, os multiletramentos entram na hora da publicação, né? E a proposta é a publicação no Instagram do trabalho realizado por meio de bumerangues. Aliás, eu aprendi o que é bumerangue com essa professora, né? Não conhecia esse gênero, eu não uso Instagram, defeito meu, né? O único problema que eu acho que tem a proposta de publicação de imagem dos alunos é justamente esse, a publicação da imagem dos alunos. Está parcialmente resolvido na proposta de um jeito muito divertido, que é usando o Snapchat, né, no rosto dos alunos, o que já tira um pouco. Mas eles ainda são reconhecíveis, né? Talvez pudesse fazer um blur na edição, nos rostos, não sei como é que faz com isso, porque a gente não pode identificar, né, os alunos na internet sem autorização de imagem deles e dos pais, né? Isso complica muito proposta desse tipo, né? Daí proposta que só com áudio é mais fácil do que proposta com vídeo, né? O texto apresentado no trabalho é muito bem construído, né? E aí tem trechos, a pessoa escreve muito bem, né? Tanto sobre a sua história de leitura e tal. E tem uma fala que eu gostei particularmente, quer dizer que a falta de domínio do professor em relação às novas tecnologias pode, por outro lado, pode impedi-lo, né, de se arriscar, ou pode, por outro lado, ser uma oportunidade única, extremamente produtiva, de possibilitar a desconstrução dessa visão tradicional das práticas letradas, né? O outro de 8º e 9º ano, também bastante ambicioso para o 8º e 9º ano, trabalha com contos, texto gênero impresso, né, e curta-metragem. O que eu achei mais ambicioso é pensar num curta-metragem, inclusive no curto espaço de tempo que está destinado ao projeto, poucas aulas, né? Então ler e discutir o curta-metragem Vida de Maria e 3 contos do livro Grande Baú à Infância, de Vilela, né? E criar contos contemporâneos, acho ambicioso, num projeto curto. Acho que a criação de conto não é um gênero fácil, eu acho, e curtas digitais. A minha sugestão para o proponente, ao rapaz, é que ele talvez substitua, dê mais foco no conto, no impresso mesmo, e substitua o curta, porque curta-metragem é fácil, é preciso ter roteiro, é preciso ter script, é preciso ter uma série de coisas, né? Substituir o curta por um gênero digital mais de brincadeira, vamos dizer assim, mas que os alunos produzem com o pé nas costas, que é o vídeo minuto, né? Aí a tarefa seria contar o conto que ele leu ou produziu em 1 minuto, né? Num vídeo de 1 minuto, né? Tem alguns muito engraçados na internet, por exemplo, não chama aquele filme que termina com aquela peninha subindo, é sobre a história de um personagem. Enfim, é um filme que eles veem lá, e aí eles fazem a história em 1 minuto, e essa história de 1 minuto é importante porque é uma espécie de resumo, de síntese, né, da ação do conto, né? Então, talvez substituir por vídeo minuto, que é um gênero mais fácil, não precisa tanto planejamento quanto um curta, né? Mais fácil de abordar e mais conhecido para os alunos. Agora, o tempo didático previsto nesse projeto é inadequado. Um projeto desse, na minha cabeça, levaria 2 meses, né? E são propostas 5 ou 6 aulas e tal. Para fazer um curta de fato, teria que trabalhar um pouco de cinema, enfim, de storyboard, enfim, né? De outras coisas. Daí nós vamos passar, se não me engano, para as propostas finais, que são propostas de ensino médio. Estou me achando aqui, espera um pouquinho. Exatamente, ensino médio. Propostas muito, muito interessantes para ensino médio. Em geral, as pessoas não indicam se é primeiro. Nesse caso, está indicado 3º ano do ensino médio, mas são propostas também bastante ambiciosas.
Uma trabalha com o conto da Clarice Lispector, Amor, e a criação de um livro interativo ou animação, o que eu acho bem interessante de fazer. Inclusive a professora não cita, né? Ela diz utilizar softwares de edição, texto, foto, vídeo e áudio. Mas para produzir um livro interativo eu precisaria de algumas ferramentas para a produção de livro interativo. Para Mac tem uma ótima, que é nativa no Mac, gratuita, que é há muitos anos, que é o iBooks né? Mas nem todo mundo vai trabalhar com Mac, a maior parte vai trabalhar com Windows, né? E saiu há pouco tempo um programa do Windows pago, mas que dá chance de usar um tempo lá for free, né? Que é o Kotobi, chama Kotobi, K-O-T-O-B, B de abelha, B-E, né? E que faz mais ou menos a mesma coisa. O que é que esses programas fazem? São para fazer livro-texto, podendo inserir imagem, infográfico, vídeo, áudio, etc., dentro do próprio livro com facilidade. É só arrastar lá para dentro e pronto, né? Então resolve a questão da produção de livro didático digital interativo. Só que o Kotobi é pago, não é nativo, né? Animação eu já acho mais difícil de fazer, a não ser que fosse animação stop motion, mas mesmo assim ela é trabalhosa, longa e tal. Mais fácil fazer um livro digital interativo, né? E a proposta teria que ver como é que vai relacionar a produção de vídeo, por exemplo, com o texto, né? Isso é uma questão que todo mundo, quer dizer, todo mundo propõe que se faça alguma coisa com o digital, mas não detalha o que vai analisar da linguagem que está tematizando, né? Então, como vai analisar o conto, está tudo certo. Um conto de Clarice, né? Então, por exemplo, eu poderia pedir para um aluno de ensino médio que ele analisasse o ritmo, né, das imagens no vídeo, corte, montagem de imagens ou abertura de janelas, se for um livro didático interativo, para equacionar ao fluxo de pensamento da Clarice, ao ritmo rápido de escrita da Clarice. Quer dizer, trabalhar um pouco da linguagem mesmo de vídeo, de cinema, tal, junto com os alunos, mas ainda no ensino médio, né? Eu acho que isso falta a todos os trabalhos, quer dizer, se propõe as outras linguagens como um acréscimo que os alunos já sabem fazer, mas não se detalha, o que não é verdade. O que não se detalha com frequência é que aspecto da linguagem, plano, no cinema, por exemplo, plano, ritmo, corte, montagem, vai se estar trabalhando na outra linguagem que não é a verbal escrita, né? E por fim, terceiro ano de ensino médio, sempre anos mais avançados, uma proposta de trabalho a partir do de Anne Frank, né? Anne Frank, Uma História para Hoje, né? De novo, essa professora fala de diferentes agências de letramento, família, escola, igreja, na infância dela, uma ênfase grande na escola, na professora e no projeto de alfabetização, no tempo dela o projeto Alfa, me lembro dele, né? E ela vai trabalhar de uma maneira muito interessante esse projeto do Anne Frank, né? A resenha que ela faz, né, é extremamente interessante. Ela foi uma das poucas pessoas que discutiu, por exemplo, a metodologia que é necessária de ser adotada pelo professor para trabalhar com multiletramento, né? Ela fala que ela retoma esses aspectos do usuário funcional, portanto o menino é o produtor, o professor fica no bastidor, ele acaba sendo mais um suporte do que, né? Mas porque ela vai propor de fato um trabalho, né? Então ela faz uma discussão teórica muito boa e ligada ao trabalho que ela vai propor, né? Então ela vai propor primeiro uma pesquisa sobre o nazismo, né, e a ocupação da Holanda, o imperialismo, o socialismo, os blocos, enfim, um trabalho interdisciplinar com história, o Holocausto.
Daí a apresentação dessas pesquisas no formato telejornal ou documentário gravado e tal, filmado, então tem uma proposta de fato dentro da proposta geral do trabalho. Depois ela vai estudar o gênero impresso, que é o diário pessoal, né, o diário de Anne Frank, ler o diário de Anne Frank, ver o filme também, né, e daí ver um outro documentário, o diário de Anne Frank, o Covil de Jack, né. E aí a produção textual são grupos abrirem uma conta no Instagram em nome de uma das personagens do diário, que não é Anne Frank, né? Pai, a mãe, o irmão, o rapaz, né? Definida por sorteio, publicar no mínimo 5 postagens semanais no Instagram durante um mês, contando a guerra, o dia a dia, quer dizer, assim como a Anne Frank faz no seu próprio diário, você vai escolher um outro personagem e pensar um diário, mas no Instagram. Me fez lembrar muito uma outra proposta que eu vi já há alguns anos atrás, daí para o Dom Casmurro, né? Que era abrir um perfil do Facebook do Dom Casmurro ou do Bentinho, né? E em que os amigos da comunidade desse usuário, Bentinho nesse caso, seriam Capitu, Escobar, enfim, os outros personagens do romance, e transgênero, né, fazer uma transferência de gênero discursivo do romance para postagem de rede social. É mais ou menos a mesma ideia aqui, só que Instagram sempre exigindo mais imagem, né? Mas fazer um diário de um novo ponto de vista. Achei uma proposta muito interessante, muito bem cuidada e muito bem sustentada teoricamente. Enfim, fiquei muito surpresa que um curso, né, tão curto tenha trazido tanto resultado para esses trabalhos que eu vi. Porque, de fato, a BNCC, que não é um documento fácil de compreender, está muito bem resenhado em todos os trabalhos, as propostas todas, uma grande maioria acaba não detalhando o que vai fazer nas outras linguagens, mas quem detalha, detalha com muita segurança. Então eu achei muitíssimo interessante essa oportunidade de ver uma amostra do que resultou dos trabalhos. Agradeço a atenção e espero que vocês estou à disposição para conversar, que tenham gostado dos comentários que eu pude fazer. Obrigada.